Fala pessoal, hoje nós estamos aqui no Museu do Catavento. Tem uns redutos que remetem a espaço aqui, Shaolin, bem bacana. Nós viemos aqui para gravar conteúdos. Estamos aqui eu, evidentemente o Shaolin, nosso amigo da USP ali, o astrofísico Pedro Cunha, que já está brincando aqui com os experimentos científicos aqui e pretendemos gravar alguns conteúdos interessantes. É um ambiente que remete a muita coisa legal, Shaolin. Estamos aqui com as famosas equações de Maxwell, né? Derivando dessas equações, você tem o haja luz, né? Ou seja, Maxwell, evidentemente, não derivou isso tudo sozinho. E aqui, como vocês olham, vocês não conseguem observar, está escrito as 4 equações unificadas, né? Óptica, que unificaram as 4 equações de Maxwell, que unificaram óptica, eletromagnetismo, né? E descrevem todos os fenômenos do eletromagnetismo, que é uma das forças fundamentais do universo, né? Nós temos a força forte, a força fraca, nós temos a eletromagnética e a gravitação, que é descrita por uma teoria diferente da teoria quântica, né? Então, essas forças, fundamentalmente,
que são por trás de todas as forças que nós observamos aqui no Museu do Catavento. Nós temos as máquinas que trabalham com elementos de força aqui, né? E enfim, e uma dessas forças é o eletromagnetismo, extremamente importante, né? E aqui nós temos as equações que unificam esse campo da ótica e do eletromagnetismo, né? E unificam, portanto, também campos elétricos e magnéticos, formando isso que a gente entende, né, que é o eletromagnetismo. Então, mas o nada não vai produzir tudo. Então vamos lá, vamos pegar a hipótese do Big Bang. Foi assim? Não, a gente não sabe. Mas o Big Bang é a hipótese que a gente tem mais evidências pelo universo que a gente Assim, estuda. mas logicamente, como que o nada produz tudo, Sérgio? Não, cara, mas não é Mas nada. como que produz? Vamos lá, vou explicar o Big Bang aqui. Não, como mas que eu a não gente tô explica. falando de Big Bang, eu tô falando de como que o nada, a ausência de qualquer coisa, gera o tudo. Mas é que não ou tinha gera nada. algo. Mas é que tinha coisa, não é que tinha nada. Tinha o que, cara? Aí, Deus! Não, não tinha Deus. Você tinha um negócio chamado o plasma de muons, entendeu? Que são partículas muito fundamentais. Não é o nada, entendeu? Mas quem Esse criou era as o início. partículas fundamentais? Não, as partículas já existiam, Não precisa ser Sempre criada. existiram? Sempre existiram, entendeu? E quem determinou que elas existiriam dessa forma, ao acaso? Aí que tá. Exatamente. Aí a gente entra no estudo da quântica, entendeu? Esses muons, eles geram partículas que a gente chama de partículas virtuais, e nessas interações você gera o que a gente chama de flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas foram responsáveis para dar o trigger inicial na expansão do universo. Porque o Big Bang não é uma explosão, mas é uma expansão. Mas quem criou o começo de tudo, cara? Essa é a questão. Porque se não veio do nada, ou sempre existiu como? Sempre existiu. Se sempre existiu, Na por minha- que o na universo minha segue uma visão- ordem cronológica? Ah, mas aí, então, pera aí, que aí você tá misturando coisas. Não, tô falando da Vamos lá. realidade. Ele segue ordem cronológica, quer dizer com o tempo, né? Isso. Então, quando que foi o início do tempo? Sei lá. A discussão aqui é se o nada produz ou não alguma coisa, o universo, né? Se o nada... Então nós temos ali alguém contestando o Sérgio Sacani, né? Porque o nada não produz nada, o universo não poderia emergir a partir do nada. Então o Big Bang não seria sobre a origem do universo, né? De fato, o modelo do Big Bang não é exatamente sobre a origem absoluta do universo, apesar de não proibir ser esse o caso. A questão é, nenhum de nós defende que o universo emergiu a partir do nada. Mas, do ponto de vista lógico, pode ser que não seja proibido alguma coisa surgir do nada, pelo menos do ponto de vista lógico, porque se algo não pode surgir do nada, significa que há uma restrição. A restrição que impede algo surgir do nada. Só que restrições, geralmente, elas ocorrem em algo. Restrições implicam alguma coisa, e o nada não é nada, não é algo. Portanto, pode ser o caso de que não faça sentido falar de restrições vinculadas ao nada. E outra, alguém pode falar, Ari, mas como é que o nada, o vazio, de repente se converge em alguma coisa? É porque o nada nem vazio o nada é a ausência do próprio vazio. O vazio, sim, um vácuo, por exemplo, ele se conserva enquanto vácuo. É por isso que a gente não vê objetos surgindo do nada na nossa frente, numa sala vazia. Mas isso não tem paralelo com o nada. O nada, nós nunca tivemos uma experiência real com o nada. O nada não é como um vazio que tem que se manter vazio ali, conservar, né? Ari, mas vai ferir a lógica, tudo. Como é que o nada pode fundamentar a matéria, alguma coisa? Se o nada não é nada, de repente ele não é governado nem por princípios lógicos básicos, como o princípio de identidade, de não contradição, né? Porque como é que o princípio de identidade funcionar é igual o princípio de não contradição, uma coisa não pode ser ela e a negação dela ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto, mas o nada não é nada. Então, de repente ele pode coexistir ali com alguma coisa, né? Então, assim, por incrível que pareça, do ponto de vista lógico, pode ter sido o caso, não há uma proibição lógica de que alguma coisa, a matéria, o nosso universo tenha emergido a partir do nada. De onde não se segue que nós defendemos isso. Só que eu só acho apressado alguém dizer que do nada vem, que é preciso haver um criador e tudo mais. Não, isso aí a gente não pode assumir radicalmente isso, né? Se por um lado eu não defendo que as coisas vieram do nada, por outro lado eu também não posso dizer que é impossível.